Olá, boa noite. Estamos aqui já. Boa tarde para vocês aí no Brasil, né? A gente vai começar nosso bate-papo daqui a pouco, esperando aqui o Ari entrar. Deixa eu ver quem já vai entrando. Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Olá, você que está chegando. Caleb, Cristiano. Seja bem-vindo, bem-vinda. Todos vocês que vão entrando. Obrigado por quem assistiu a live na semana passada com a Ângela, foi muito bacana o nosso papo. E aí eu vou esperar aqui o Ari entrar para a gente começar a bater papo. Olá, Fagner. Deixa eu ver como... Esperando... Se você tiver alguma pergunta, pode mandar tem um sinal de interrogação também aí, né? Se tiver fazer uma pergunta pública, e no final a gente pode tentar responder, né? Dependendo de que haja tempo. Se quiser mandar também para seus amigos verem, acho que tem um sinal aí, um desenho de um aviãozinho, aí seus amigos vão ver o que é, né? Podem estar acompanhando a gente desde já. Olá, Oséias. Vamos ver como... Deixa eu só ver se o Ari já tá. Deixa eu convidar ele, né? Deixa eu ver, acho que eu tenho que convidar o Ari para entrar. Ari... Ok. Agora ele já está aí esperando. E aí, Ari? Tudo jóia, cara? Tudo bom? Bom te ver, cara. Quanto tempo, hein? Quanto tempo, meu? Quanto tempo, meu amigo. Muito bom estar te vendo, mesmo que seja online, né, cara? Mesmo que seja... É o que a vida nos preservou por enquanto, né? É verdade, meu amigo. É verdade. A vida é muito doida. Estou cortando a cabeça aqui com Olha, esse monopólio. Como é que chama esse tripé aqui? Ele corta a minha cabeça, mas não tem problema não. Depois tudo se ajeita, né? O importante não é ver a cabeça, o importante é a gente bater papo, né? Como é que você tá, cara? estou bem aqui, estou aquarentenado. Quarentenado. Tô vendo aí atrás de você uma bicicletinha muito legal, cara. Ah, é, você viu que legal? Essa bicicletinha me lembra algum lugar. É, de lá mesmo. Foi o que restou. Foi, foi o que restou para mim também. Foi o que restou para mim também, Ari. Foi o que restou. Pois é. Ah, cara, mas muito bom estar aqui. A turma está entrando e acho que a gente vai ter algumas perguntas, mas é bom ver como as nossas vidas se encontram e se desencontram e depois se reencontram nessa caminhada, né, cara? E que caminhada, hein? Poxa vida! Essa caminhada nossa é uma caminhada que a vida levou a gente se encontrar no Missão na Íntegra, quando você estava lá no Missão na Íntegra, e eu estava lá na Indonésia, e É, depois a gente se encontra quando eu volto da Indonésia, e você tem um papel muito especial, um momento muito especial da minha vida, você fez e faz parte, né? E Deus uniu a gente nessa caminhada, para caminhar junto, é, e graças a desde... Deus. Graças a Deus, é verdade. E a gente tem É, não só a caminhada, mas também uma amizade legal e um carinho, um respeito. E é é verdade. muito Graças bom a ver Deus. que, o que Deus tem feito através de você e através da tua vida, do teu ministério e de quanta gente Deus tem te dado a oportunidade de encorajar. Então, eu sou um desses caras que estava aí, aí pela estrada e você foi lá e estendeu a mão
e para isso eu tenho muito, muito carinho, muito Privilégio foi apreço. meu. É, Privilégio mesmo. é verdade. E aí eu estava pensando que a gente pudesse bater um papo, né? A gente Hum, pudesse bater um papo sobre vida, sobre missão, sobre espiritualidade, sobre a nossa situação que uhum. o país está vivendo. Hoje eu vim até de luto. Hoje eu vim até de luto. Ah, Esse país está de é, luto, pelo menos deveria estar de luto. é verdade, é verdade. A gente devia estar chorando pela rua. Pois A é, gente de- o quadro é horrível. estava vendo agora a notícia de que o ministro da Saúde pediu demissão e eu não sei, eu não tenho um outro sentimento, a não ser um sentimento de profunda tristeza e vergonha com tudo que tem É, acontecido no nosso é. país. Não tem uma outro verbo e outro adjetivo que possa definir esse sentimento. Não sei o que, que você sente, Ari, com o que está acontecendo É, agora. é uma vergonha. O presidente da República tem se portado da forma mais irresponsável possível e é assustador, né? Uhum, Agora, por exemplo, o ministro não ficou nem um mês no cargo, já pediu demissão, ou foi-lhe sugerido que pedisse demissão, a gente nunca uhum, sabe. E, e aí o motivo é a cloroquina. uhum, Ou seja, o presidente ele é médico, cientista e a gente não sabia. uhum, Então, ele, do alto da sua sabedoria, do alto dos seus PhDs e tal, ele diz que a cloroquina é que é o que vai ajudar, que vai uhum, curar o Covid. uhum, E, e aí o mundo todo discorda dele, os médicos discordam dele, e aí ele vai mandando os caras embora, dizendo que quem manda é ele. Então, assim, agora, ok, ele não afinar com um ou outro ministro, não é nenhum bicho de sete cabeças, faz parte do jogo da administração e tal. uhum, O ponto básico é ele chamar um cara técnico e dizer que o cara técnico tem de ir embora porque não aceita a prescrição médica do presidente. uhum, Não havia a receita que o presidente deu. Quer dizer, onde é que nós estamos? Que país que nós estamos? Que negócio é uhum. esse? E aí o mundo, com toda essa loucura, entrou numa crise de teoria de De conspiração, né? conspiração que tem de tudo. Quer dizer, você recebe fake news de todos os lados. De todos os lados. Não dá nem para você censurar demais as pessoas, porque assim, é tanta coisa uma atrás da outra que é compreensível que as pessoas estejam perdidíssimas, Uhum, sem nenhuma noção do que é uhum, que está acontecendo, para onde vai. Enquanto isso, a gente vai enterrando os nossos mortos. Né? uhum, E aí você vê que ninguém se entende, quer dizer, os médicos não se entendem, ninguém se entende. Ontem mesmo eu estava lendo uma, uma um documento de um sindicato de médicos do Rio Grande do eu vi Norte. lá da minha terra, lá de Natal. Então, da sua turma lá. Uhum. E que contrariava o sindicato de saúde também do Rio Grande do Norte. Eu O vi. sindicato de saúde pediu lockdown e o sindicato dos médicos disse que não é preciso, que está cheio de vaga na UTI em Natal, que o problema é o governo que não sabe administrar nada e que tem de aplicar a cloroquina preventivamente e só depois, então, é que você vai ver se
se o Covid existe ou não existe. E aí agora eu já sei que tem médicos que são cloroquiners e médicos que são não cloroquiners. Ou seja, Aham. nesse país, tudo vira ideologia, tudo vira Tudo. disputa política. É assustador. Tudo Enquanto isso, polariza, não é? tudo polariza. Enquanto isso, a gente vai enterrando os mortos. Uhum. Sim. E não bastasse isso, os pastores ainda pedem reuniões Hum. presenciais, porque o presidente disse que reunião presencial de igreja é Essencial. essencial, atividade essencial, e as pessoas morrendo. Ontem eu recebi um vídeo de um pastor, veja você, a loucura. O pastor levou mais Ah. 3 pessoas com ele. O irmão do pastor estava no hospital com Hum. Covid-19. Ele não pode visitar, né? Tá certo? É proibido entrar, os hospitais estão sendo rigorosos, Uhum. com razão. Então, o que ele fez? Ele deu as voltas de Gideão em torno do hospital, tá certo? Sério? Deu as 7 voltas do 7 Gideão. voltas lá. De Josué, não é? Isso. Na muralha. Do Josué, exatamente, não Uhum. do Gideão, do Josué. Aham. O do Gideão são os 300 de São os Brasília. 300 que estão acampados, né? É isso mesmo. O Josué, as 7 voltas do Josué, declarou a cura do irmão, Hum. mandou um anjo se instalar no necrotério para impedir as mortes Uhum. e fez o vídeo celebrando a vitória, dizendo como Deus foi presente nisso tudo. Meu Deus. Aí o cara me enviou esse vídeo e depois me enviou uma mensagem de voz, dizendo: esse cara, o irmão dele e essas pessoas todas morreram de Covid. Caramba. Você está vendo que buraco que a gente se meteu? É um buraco sem fim, né? Entendeu? E que isso vai fazer com a fé desse povo? Uhum. Pensa num cara simples. Um cara simples, pastor de uma igreja sólida, forte, Uhum. e que faz um negócio desse. Tipo Uhum. batalha espiritual, lá o Josué e tal, e Uhum. vamos derrubar essa Jericó. Ok. Aí ele morre da enfermidade que ele disse que Deus tinha dado vitória para ele sobre ela. Caramba. As pessoas que ele levou de apoio, de fé, morreram também. Uhum. Familiares dele que ele contaminou morreram também. E o irmão está nas últimas, no hospital, está morrendo também. E qual o testemunho que fica disso aí? O que, que você acha? Qual Pois o é, testemunho? que testemunho fica disso? O que vai acontecer com a fé desse povo? Hum. E os pastores fazendo promessas que não bancam, e não bancam porque não são as promessas de Deus. Deus nunca disse Uhum. isso. Uhum. Então, sei lá da onde vem isso. Deve ter um norte qualquer aí, mas eu já não sei mais reconhecer onde é o norte Uhum. desses caras. Eu só sei que é de uma desonestidade, uma Uhum. desonestidade sem paralelo. É É, assustador. acho que a gente nunca viu isso na nossa nação, nesse nível de desinformação Tá demais, e bombardeio de nada. é, Ah, é. me lembra de um personagem bíblico que tinha que levar mensagem para as tropas, lá no Antigo Testamento. Ele tinha que Uhum. levar a mensagem, ele era um mensageiro e tinha que levar uma tropa para as tropas vencerem os inimigos. Mas quando ele chegou diante das tropas, ele não tinha mensagem. Ele não tinha Ah, nem fake news. Era aquele mensageiro sem mensagem. é, Eu estou identificando, talvez, que a igreja brasileira está fazendo esse papel, esse papelão é, de gente que é mensageiro sem mensagem. sem nenhuma mensagem. Como é que você identifica, Ari, a igreja brasileira e os caminhos que ela pode tomar de agora por diante, né? A gente vem tomando nos últimos 5 anos, nos últimos 4 anos.
como é que você identifica esses caminhos e quais são as suas perspectivas, né? Qual o prognóstico que você enxerga para o futuro da igreja brasileira? Olha, não são boas, não. Hum, Não são boas, não. A igreja, a maioria da igreja evangélica, não é toda, nós mesmos pertencemos a um segmento da igreja evangélica que não entrou nessa uhum, lógica, uhum, mas a maioria da igreja evangélica se deixou confundir com esse governo, uhum, dizendo que o presidente era ungido do Senhor, sustentando todas as falas dele, por piores que fossem, e garantindo fidelidade a ele em nome de uma submissão antibíblica às autoridades. uhum, E, e aí, tudo que esse camarada faz de errado, a igreja vai arcar com o custo disso. Porque as pessoas vão atribuir aos evangélicos uhum, a culpa por isso. Então, os evangélicos que fizeram, os evangélicos que apoiaram, os evangélicos que bancaram. Não é verdade. Não é uhum, verdade. Se dependesse só dos evangélicos, ele não seria eleito. uhum, Os evangélicos fizeram diferença, primeiro, porque houve uma grande abstinência. 44 milhões de pessoas se abstiveram das eleições. uhum, E, então, isso em primeiro lugar. Então, se metade desses 40 milhões tivessem votado, a história seria outra. uhum, Então, na verdade, esses 40 milhões que se abstiveram, eles é que puseram eles é que puseram o Bolsonaro no poder, uhum. porque eles se abstiveram. É, A, a grande maioria porque era seguidora do Ciro Gomes, o Ciro Gomes fugiu para Paris, pulou fora, né? mentiu, Uhum, fora, etc. E os correligionários dele se abstiveram. uhum, E aí puseram o Bolsonaro no poder. Se uhum, 10 milhões deles tivessem votado, a história teria sido outra. Então, é por causa da abstinência. E com essa abstinência, e como no Brasil o que conta são os votos válidos, é, a igreja evangélica, que um terço dela foi contra o Bolsonaro, mas 2 terços foi a favor. Então, esses 2 terços fizeram diferença mesmo. uhum. Mas eles não fizeram diferença porque tem esse potencial eleitoral tão Tão imenso, assim, elevado, né? Uhum, tão elevado. Nada disso, nada disso. Eles só fizeram diferença porque só valem os votos válidos e 44 milhões de eleitores se abstiveram. uhum, Então deu o Bolsonaro simplesmente por causa disso. E o uhum, Bolsonaro enganou muito bem. Primeiro com o Everardo recebendo batismo no Jordão, dando a uhum, impressão de que era um sujeito que realmente respeitava Deus, embora uhum. Colocou até no mote da campanha, né? não se confessasse evangélico. Uhum, Depois, o único lugar onde ele podia ser derrotado, que eram os debates, ele não foi. uhum, Se ele tivesse ido aos debates, ele teria sido derrotado simplesmente, ele teria sido exposto. Mas ele não foi, apareceu aquela facada providencial, etc. uhum, Então, isso tudo foi construído em cima de uma série de mentiras. uhum, A igreja evangélica foi desenvolver uma síndrome de pânico. uhum, Porque você se lembra que desde a década de 80, 70, 80, os irmãos americanos e tal nos encheram de medo uhum, do que os comunistas podiam fazer, uhum. de como eles iam matar a gente, iam fechar as igrejas, etc. Então, primeiro eram os comunistas, o Pacto de Varsóvia. Depois os chineses, depois os muçulmanos. Você lembra dos nossos embates
na obra missionária, tentando fazer os caras não verem os muçulmanos como demônios, né? como demônios. Era uma coisa absurda. Uhum. Então, aí eles foram alimentar, a igreja evangélica foi se alimentando desse medo que tinha sido insuflado por todas essas campanhas. A gente sustentou essas missões para dizer para a gente ter medo dos comunistas, medo dos muçulmanos, medo de todo mundo que pudesse nos matar. Mas, na verdade, a gente passou a ter medo do testemunho, né? Passou a ter medo do martírio. Certo? Porque o martírio faz parte é o testemunho levado às últimas consequências. Então a gente teve essa síndrome de pânico. Além disso, a gente caiu a partir de 2013. A gente foi caindo naquele conto antipetista e também naquele conto de que os gays iam tomar as igrejas, os pastores iam ser presos, e tudo isso era uma estupidez sem paralelo, mas os crentes estavam prontos para receber esse tipo de informação, porque estavam com muito medo. De qualquer inimigo que viesse, né, Ari? De qualquer inimigo que viesse. E aí veio a fala do Bolsonaro, articulada, para dizer que ele ia manter a igreja, os valores da igreja, e além disso você tinha o pessoal da batalha espiritual dizendo que a única maneira de você derrotar o diabo era descobrir onde o diabo estava. O diabo está nos maçons, o diabo está... Eu até acho que ele está nos maçons mesmo, mas... Pode estar por lá, né? Até lá também, né? Principalmente porque os maçons é que deram o golpe de 16. Mas... Junto com os irmãos, né, ainda. Exatamente. Que ele estava no poste tal, na religião Y. Então, eu tenho de derrotar esses caras. Ora, essa derrota só pode ser política. Porque a fé cristã não está lutando contra ninguém. Jesus Cristo não está lutando contra ninguém. Jesus Cristo está propondo redenção para todo mundo. Não está lutando contra ninguém. Jesus Cristo não tem inimigos. Jesus Cristo só tem próximos e ama os próximos. Então, ele não tem inimigos. Ele só está sendo próximo de todo mundo. Ele quer ser o próximo de todo mundo. Ele quer socorrer todo mundo. Ele quer salvar todo mundo. Ele quer abençoar todo mundo. Ele não tem inimigos. E, então, como é que você vai combater a instituição A, a igreja Y, não sei o que lá, que são centros de demônios na cabeça desses caras? Você tem de assumir o poder temporal. Você tem de assumir o poder político institucional. Aí você tem de ganhar as eleições. Aparece um cara muito bem articulado, entendeu? Muito bem articulado. Não ele se articulou, articularam-no. Foram fazendo todo o processo, como dizem no popular, fazendo a cama, não é? Como dizem no popular. Exatamente. Ele começou a dizer o que os crentes queriam ouvir. E os crentes começaram a apostar no cara. E agora a igreja evangélica é cúmplice disso tudo. Ok, você sabe, eu sei que isso é representado por 2/3 da igreja, que 1/3 da igreja rompeu com isso, lutou contra, tomou posição, etc. A gente sabe o preço, né, disso, né? E a gente sabe a que custo. Só que as pessoas não vão fazer essa diferença. As pessoas não vão fazer essa diferença. A academia não vai fazer essa diferença. Eles vão colocar todos os evangélicos na vala comum. E vão dizer que a igreja evangélica é responsável por tudo isso. Não bastasse isso, a igreja evangélica começa, esses 2/3 da igreja evangélica, esses evangelicoides, na verdade, mamonélicos, né? Mamonélicos, é verdade. Essa é uma boa, excelente definição. Que eles adoram mamon. Então, esses caras
apoiam, aí não bastasse tudo isso, esses caras apoiam o presidente nesse momento de pandemia. Agora, apoiar o presidente nesse momento de pandemia é se tornar cúmplice da morte de todas as pessoas. É. É se tornar cúmplice dessa destruição de vidas. Como, eu fico perguntando, como um pastor que disse para a sua igreja para vir para a reunião presencial, porque Deus vai proteger a nossa igreja, porque os anjos estão guardando tudo isso aqui, porque a peste que se insinua de madrugada, de noite, não vai chegar aqui. Uhum. Porque nós estamos adorando o Senhor, e é isso que o Senhor quer. E aí os caras vêm, e aí contraem Covid-19 e morrem. Como esse pastor vai consolar essa família? Não tem consolação, Como? né? Não tem Como ele consolação. vai chegar Porque é uma lá e vai mentira, dizer né? o quê? É. Ele é cúmplice. Ele é Ele cúmplice. fez isso. Uhum. Ele É. chamou o cara para morrer. Uhum. Agora ele vai lá levar para a família o quê? Vai lá dizer para a família o quê? Não vai falar Não nada. tem Ele nada. não vai falar nada. Ele acabou de perder toda a credibilidade. Ele acabou de perder toda a autoridade. Ele não tem nenhuma palavra de consolação. Ele não tem mais autoridade para pregar o evangelho. Não tem. Então, para mim, essas pessoas, esses pastores e pastoras que estão fazendo isso, eles perderam toda a credibilidade, toda a autoridade de pregar o evangelho. O problema é que isso vai sobrar para todo mundo. Uhum. Isso vai sobrar para todo mundo. Porque o cara vai dizer assim, esse aqui é o pastor Wellington. Pastor? Não, mas ele... Não vai dar tempo, cara. Não vai dar tempo. É. Entendeu? Não vai dar tempo de você se explicar. Não. Nem tem argumento, né? Nem tem argumento. Quando vocês fizeram isso. Não, cara, peraí, eu não sou dessa turma, eu sou da outra, eu sou da resistência, eu sou dos que lutaram contra, eu sou dos que pagaram preço. Uhum. Amigo, já não dá tempo mais. Não dá. Inclusive, vai ter de ser pedir para todo mundo te apresentar como Wellington. Não diz que eu sou pastor. Não vai dar tempo de eu falar com o cara. Eu estou fora dessa há bastante tempo. Entendeu? O cara não vai deixar você falar. É verdade. É verdade. É isso que vai acontecer. Agora, como nós vamos continuar pregando o evangelho? Olha, impressionante. Então, minha perspectiva em relação à igreja é muito ruim. Os caras já chamam tudo isso de golpe gospel, de presidente gospel. Terrivelmente cristão, não é? Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico, é. Um presidente terrivelmente evangélico. Fora os papelões, né? De quem não deveria estar, mas está com esses cidadãos, nesse grupo. Exatamente. Eu vou usar a palavra malta. Nessa malta, né, vou ter que usar a palavra malta para não falar um palavrão. Então, a turma que está nessa malta que deveria estar no lado razoável da história e não conseguem avaliar. Então, isso é um golpe no testemunho, e eu tenho chamado isso de um sequestro político da missão. Porque gente da missão, ou que teve uma história, uma caminhada missionária, que é amigo nosso, de alguma maneira, está aí, trabalhando junto e para esse governo. Como é que você avalia? E como é que você avalia que ocorreu esse sequestro da missão? Como é que você avalia que ocorreu? A gente convive no meio missionário há muitos anos. Como é que você avalia que houve esse sequestro da missão? Como é que a missão foi instrumentalizada por essa corja e por essa malta? Pois é, eu acho que isso vem, lógico, do desvio da pregação do Evangelho. Gradativamente, a gente foi se afastando da graça e entrando nas obras. Perdendo a noção da graça, entrando nas obras, passamos a fazer juízos morais, ao invés de levar a palavra da redenção, a palavra da reconciliação, a palavra do novo nascimento.
palavra do perdão, da misericórdia de Deus. Esquecemos do Evangelho. Esquecemos do Evangelho. E transformamos o pecado nos atos, quando o pecado é a rebelião. O pecado é o estado de rebelião do ser humano. Os seus atos são maiores ou menores, dependendo das circunstâncias, das condições, e aí por aí vai. Mas o fato é que Jesus Cristo vem nos tirar da rebelião. Vem mudar a nossa índole. Porque a nossa índole é rebelde. Nós estamos em estado de rebelião. Nós rompemos com Deus, nós estamos em estado de rebelião. Então, a nossa mensagem era levar o Cristo para as pessoas, para que as pessoas soubessem que o Cristo trazia a nós o perdão do Pai pela nossa rebelião e comunicava a nós uma nova natureza humana, que era a natureza humana dele, o último Adão. Então, a gente muda de Adão. A gente sai do primeiro Adão e vai para o último Adão, que é espírito vivificador, ou vivificante, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Aconteceu um problema com a humanidade, todos nós estamos em estado de rebelião, todos nós estamos sob um estado que a Bíblia chama de pecado. Nós erramos o alvo. Nós devíamos ser um tipo de gente e a gente se tornou outro tipo de gente. Mas a Trindade, por meio do Pai, nos perdoou e por meio do Filho está nos trazendo a possibilidade da redenção, de voltarmos de novo à comunhão com o Pai, de sermos recebidos de volta e de recebermos a nossa verdadeira natureza, que é a natureza demonstrada por Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. É simples e profundo assim. E ser gente, né? Em outras palavras, ser gente. Exatamente. Você vai nascer de novo e você vai ser gente como Jesus. Pronto. É isso. Aí não, nós saímos desse negócio e entramos na estrada dos Gálatas. Entendeu? Cheio de tarefas, cheio de valorações comportamentais. De dogmas e manias, né? Dogmas e estabelecendo culturas como cristãs e outras como não cristãs, levando modos de vida particulares como se isso fosse o Evangelho. Uma confusão. Aí vai para a obra missionária, já vai sequestrado, já vai sequestrado por esse desvio. Aí, no meio disso, a gente se torna, por indução dessa turma, a gente se torna agentes do capitalismo internacional. Entendeu? Agentes da cultura americana, estadunidense. Aí, peraí. O que isso tem a ver com o Evangelho? O que o sistema econômico tem a ver com o Evangelho? O que qualquer sistema, não é só o capitalismo, de qualquer sistema, de qualquer lado. De qualquer lado tem a ver com o Evangelho. O Evangelho é retorno à Trindade por meio do Cristo, a habitação do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, voltar a ser gente como gente deve ser, gente como Jesus. E que essas ênfases culturais, essas idiosincrasias, esses vícios, o que isso tem a ver com o Evangelho? Nada. Tem nada a ver. É só o jeito americano de viver, né? The American Way of Life. Exatamente. E aí os missionários se tornaram portadores de uma mensagem que não é nossa. Mas pior do que isso, começaram a avaliar as culturas a partir de uma cultura dada, que é a cultura estadunidense ou a cultura ocidental em espectro maior. Vai lá, aí você vai para um lugar onde os caras andam de tanga e está todo mundo de terno e gravata. E você diz, desculpa, você está de terno e gravata, por quê? Não, porque eu sou crente. Isso aí tem a ver o quê? Isso tem a ver com ser crente. Então, nós adulteramos todo o objetivo da missão, transformamos a missão em aculturação.
Uhum. Devia ser levar Jesus Cristo e passou a ser levar uma cultura. Uhum. Devia ser entender como Deus apareceu para essa cultura e resgatar as pontes entre essa cultura e o Evangelho, porque o Deus verdadeiro passou por aqui e certamente deixou marcas nessa civilização que nós precisamos encontrar, e aí fazer as pontes. A gente parou de fazer isso, e agora a gente não quer fazer ponte nenhuma. A Não. gente quer destruir a cultura do cara. Uhum. A gente já chega demonizando a cultura dele. Já E chega cantando dizendo música que australiana, né? E do Texas. pois é, isso tudo aqui, entendeu? Aí me dá até angústia de falar. Aí você pensa que está evangelizando e você não está fazendo nada mais, nada Uhum. menos do que escravizando pessoas com um sistema maligno e devorador e destruidor de seres humanos. Então isso é assustador, assustador. Nada E mais aí a é a igreja réplica, né, do evangélica, pensamento, né, Ari? É a réplica do pensamento ocidental é, barra estadunidense barra europeu, ah, exatamente. que é levado. Você sabe, eu trabalhei na Ásia por vários anos. É, E nada mais o que acontece lá na Ásia é esse jeito de ver a vida, de ler a Bíblia, de eu cantar para Deus, de entender Deus. Entender Deus tem que passar pela lente estadunidense de hermenêutica, exatamente. de É, teologia. As é, músicas precisam passar pelo cânon exatamente. norte-americano ou europeu ou agora australiano, Australiano, de, de, de aprovação. Se não passa por esses é, caras, as é, músicas não são benquistas, não são aceitas. é verdade, é verdade. Então, e a demonização do que é nativo, do que é indígena, Exatamente, do que é do local, por causa verdade. dessa teologia que foi desenvolvida no pós-guerra, mas depois teve força na Califórnia, e da É, Califórnia foi para o Havaí, e do Havaí se espalha, e vão ganhando novos nomes, né? Porque ela vai ganhando é, novas definições, vai ganhando novos nomes. Lá nos Primos do Norte, ela consegue influenciar na Casa Branca, da Casa Branca ela consegue colocar os tentáculos no mundo inteiro, e a gente sabe, a gente conhece, infelizmente, os bastidores desse negócio, a gente sabe que tem colegas nossos, missionários, que se prestam a fazer trabalho para a CIA. Né? Isso é, é uma coisa assim absurda, é, mesmo. essa coisa da catalogação esse catálogo, essa categorização de povos não alcançados, e você faz a pergunta: não alcançado de quê? Não alcançado para quê? Como? É, De qual forma? De qual modo? Quais são é, esses dados? Todos, eu fiquei muito bobo de ouvir, estava numa reunião, a gente já estava trabalhando junto, já na missão que a gente fazia parte, e encontrei um colega estadunidense numa dessas consultas, e ele declarou foi com sua própria boca que ele disse que nos Estados Unidos, todos os missionários, as agências missionárias eram obrigadas a fornecerem para o Departamento de Estado todas as informações de onde quer que houvesse um missionário estadunidense. é, Esse é o sequestro da missão. verdade. Esse é um sequestro político da missão. E hoje em dia não é diferente. Eu não sei se você teve o desprazer de assistir o discurso no ano passado da ONU, do presidente dos Estados Unidos e do presidente do Brasil, quando ambos, em seus discursos, falam da ação missionária. É, Eu não sei, mas naquele momento eu senti uma vergonha alheia, eu não sabia onde enfiava a cabeça. Se eu pudesse ser é uma verdade. avestruz, eu tinha cavado um buraco e me enterrado dentro, porque É isso mesmo. aquilo é um sequestro da missão. É. E eu não sei, no Brasil está acontecendo igual, quando a gente vê esse aparelhamento da FUNAI, dos povos indígenas. Esse Ah, da FUNAI é vergonhoso. é Vergonhoso. vergonhoso, é vergonhoso. As pessoas que trabalham em organizações missionárias, a senhora ministra dos Direitos Humanos, que foi advogada de organizações que trabalhavam com povos indígenas,
fazendo muita bobeira e carregando todo esse histórico, esse sequestro missionário. Estava vendo agora a notícia antes de a gente entrar. Ela é uma das cotadas, inclusive, a assumir o comitê do Ministério da Saúde. Ela estava vindo de uma viagem lá do nordeste do país, lá do Maranhão, falando um monte de... que aconteceu um milagre com a cloroquina. A cloroquina é um milagre, palavras dela, né? Abre aspas. Cloroquina é um milagre, fecha aspas. Então, eu não sei, para mim isso é um sequestro de tudo, de todo o que a gente viveu, né? Você está aí há quase 50 anos nessa pegada, eu não estou lá ainda, mas já tenho mais metade da minha vida caminhando com essa É, turma. E quando eu vejo esse fim trágico, é desgostoso. Não sei, é, é desesperador também ao mesmo tempo de ver que a estrutura missionária no Brasil ela está totalmente comprometida e vendida ao projeto de poder que está por trás disso, agarrada e exatamente, amarrada por esses tentáculos dos irmãos do norte, exatamente. pintados de uma teologia ortodoxa, pura, com discurso bonito e falando difícil para as pessoas não entenderem, com uma cara de neocalvinismo, né? É, Não sei o que você pensa sobre isso, me dá a os sua opinião sobre isso. os neocalvinistas estão destruindo com tudo que tem aqui. E Uhum, eles estão 100% com esse governo, uhum, e essa teologia deles determinista, uhum. caramba, é, é assustador. Assustador. É assustador. É Assustador. assustador a gente perceber que tudo isso, todos esses projetos, eu lembro que a gente foi participar, não tem muito tempo, tem uns 4 anos mais ou menos, a gente foi participar de um congresso de jovens. Uhum. E nesse congresso de jovens, colocaram você para falar, e no mesmo congresso colocaram aquele rapaz do PowerPoint lá de Curitiba. Ali, eu digo, meu Deus, é a bala de prata, porque lógico, o rapaz mandou um vídeo, ele não estava lá pessoalmente, né? Não, Mas ele não estava lá pessoalmente, mas ele mandou um ele vídeo, era, deu um depoimento naquele ele congresso. era muito importante. Ele era muito importante para participar daquele congresso, daquela reunião. Mas ali, tem 4 anos, ali já era o limiar de como de que esse projeto, né, esse projeto de poder, de alguma forma ia abocanhar uma parte da missão, uma parte da ação missionária brasileira, e ia É causar verdade. uma divisão que eu acho que, não sei, eu não sei como você lida com isso, mas é uma divisão que eu não entendo que há volta, que há possibilidade de volta se não houver esse meia-culpa, essa meia-culpa, se não houver esse reconhecimento de que a gente permitiu que a missão fosse sequestrada por esses É ideais, verdade. por medo de perder sustento, por medo de perder apoio, por medo de perder É, financiamento, ou por medo de perder relevância em determinado momento da história. Eu não sei identificar quais foram os gatilhos que permitiram com que a gente, quando eu estou falando a gente, ainda me incluo nesse pacote, mesmo não querendo me incluir, mas que a gente não pode deixar de se incluir porque fez parte da nossa caminhada, né? claro. Eu não consigo entender como é que a gente permitiu e como essa liderança da ação missionária brasileira permitiu que esse projeto fosse sequestrado por tentáculos tão sujos. Como é que você avalia isso? Bom, tudo é teologia, né? Tudo é Uhum, teologia. Desvio teológico vai levando necessariamente ao desvio homilético, né? A pregação uhum, vai ser adulterada. uhum, E eu acho que foi isso mesmo, apego ao poder. Cada um uhum, vindo de um lado. Os uhum, calvinistas vindo da cosmovisão cristã, né? Aquela visão deles da cosmovisão uhum, cristã, etc. uhum, E os caras da batalha espiritual e do uhum, neopentecostalismo,
vindo daquela lógica do domínio. Teologia do domínio, o Brasil é do Senhor Jesus, Uhum. é o Jesus que tem de dominar, Jesus que tem de mandar, Uhum. e Jesus vai mandar através dos seus agentes, dos seus missionários, Uhum. que Uhum. vão se candidatar, que vão se tornar presidentes, que vão se tornar juízes, etc, etc. Então Uhum. eles vieram e acabaram se encontrando no poder, se encontraram em Brasília. Cada um Uhum. veio de um canto e se encontraram em Brasília. Os neopentecostais e os de batalha espiritual vieram de um lado, e o determinismo calvinista, com a cosmovisão a Cristã, partir né? do cristã, né, a partir do Abraham Kuyper e tal, eles vieram se encontrar em Brasília. Claro. Francis Porque, Schaeffer, né? Foi o grande cara que divulgou isso, né? exatamente, porque ambos tinham um projeto de poder. Uhum. Ambos tinham um projeto de poder. E Uhum. esse projeto de poder é que foi destruindo toda a importância e a relevância da igreja no Brasil. Uhum. Porque a igreja tem de ser consciência do Estado, não pode assumir o Estado. Uhum. Então, a igreja não pode ter projeto de poder, só pode ter projeto de serviço, projeto de socorro, projeto de ajuda, de solidariedade, não pode ter projeto de poder. E aí eles vieram, se encontraram em Brasília, se firmaram em Brasília e estão lá. Estão lá. Estão lá. Alguém perguntou, e os caras de missão integral que estão lá? De fato, a pessoa que está lá e que eu particularmente respeito e tudo, ela sempre foi da cosmovisão cristã. Uhum. Só que havia na sua mensagem, no seu trabalho, uma ênfase da relevância da igreja. Aliás, Uhum. o trabalho que a organização que ele lidera faz muito bem. Muito bem. Mas Uhum. caiu no conto do vigário, caiu no conto, no canto da sereia, de Uhum. que era possível organizar, promover um país melhor a partir desse background. A Uhum. partir desse transfundo não dá para fazer nada. E Não do dá para fazer discurso, e do nada. discurso falacioso do combate à corrupção, Não não é? dá. Um cara, você vai acreditando que um cara que chegou ao poder mentindo, Uhum. lesando, falsificando, depois que chegar ao poder vai fazer o que é preciso fazer, Uhum. vai tratar com responsabilidade a verdade, não vai. Não vai. Você pega o Guanais lá do Rio de Janeiro, ele disse uma coisa muito séria. Ele disse: você ouve o cara elogiando a ditadura o tempo todo, aí você vota nele pensando que ele vai aprimorar a democracia? Não Não vai, faz né? nem sentido, né? Não Não vai. vai, não faz sentido. É. Então, essas coisas foram cavando um buraco para a igreja. Uhum. E esse buraco é uma perda de credibilidade. Uma perda de credibilidade. A igreja evangélica, 2/3 da igreja evangélica, que eu chamo de igreja mamonélica, essa igreja mamonélica atentou contra a credibilidade da missão da Uhum. igreja Uhum. e criou uma situação inescapável. Nós vamos levar aí, sei lá, milênios para repensar tudo isso. Vamos Uhum. levar décadas para começar a pregar de novo. Sei lá, Uhum. não sei. Uma vez um irmão disse que o ataque americano ao Iraque e ao Afeganistão tinha atrasado a, a obra missionária 1000 anos. Uhum. E durante que a gente tinha avançado no diálogo com as confissões de fé da Ásia,
e a gente retrocedeu 1000 anos por causa da resposta estadunidense para o que eles entenderam que aconteceu com eles. Que era uma falácia também, né? É uma falácia, porque eles nunca demonstraram isso de forma Uhum, cabal, a gente nunca viu prova nenhuma, nunca, a gente nunca viu nada. uhum, E é típico, né? É típico desse povo. É uhum, típico desse povo soltar a bomba e não trazer a prova. Aí, enquanto você está discutindo, eles já avançaram, já fizeram o que tinham de fazer, e você está lá tentando achar a prova porque você está levando a sério o que o cara falou. uhum. Ele não está porque ele sabe que é mentira. Então ele só fez aquilo para distrair você, enquanto você sai correndo atrás das provas que não existem, então você vai Uhum. gastando energia nisso. Eles avançam nos projetos escusos deles e quando você acorda, você já foi engolido por aquilo. É, Então, assim, é desolador. é O quadro que eu desolador. vejo o quadro que eu vejo para a igreja brasileira é desolador, se não culminar ainda em uma nova ditadura militar, Uhum. é assustador. É, isso tem um É impacto também na assustador. obra missionária, não é? Porque, é o seguinte, Muito, muito. ah, eu fui missionário na Ásia e lá os americanos não são, os estadunidenses não são nem um pouquinho benquistos. Aham. No Oriente Médio, especialmente depois desse conflito Iraque, também não são. Uhum. Ah, e aí quando a gente percebe, depois do Trump e toda a sua verborragia, muito menos, não é? Estou usando essa palavra assim para não falar as bobeiras que ele diz. E quando eu vejo, não sei o que você entende, mas eu estou entendendo que existe um utilitarismo bem casual estadunidense, pensando em que eles precisam de mão de obra com um pouquinho mais de cor para serem aceitos em contextos onde eles não têm mais tanta relevância, mas que eles ainda financiam de alguma forma. E aí esses novos movimentos de missão, como a gente tem visto aí o DCEM, não sei se você tem acompanhado essa barbaridade, para não dizer outra palavra, é o recrutamento dessa mão de obra que não pensa, mas que É. acha bonito cantar em inglês, que acha bonito, que acha bonito entrar no movimento de envio, custeando uma estrutura multimilionária de mercado, de marketing multinível, É. para viver os interesses escusos e ser mais um desses tentáculos É. desse cérebro estadunidense que vai utilizar dessa mão de obra brasileira barata, Isso. com complexo, como diria o Nelson Rodrigues, com complexo de vira-lata, para poder ser enviada e dominada nos campos missionários por esses estadunidenses que vão dizer o que eles têm de falar, como têm de falar, com quem tem de falar, e, Exatamente. e a igreja brasileira ainda vai pagar a conta, como É. o Donald Trump queria que os mexicanos pagassem pelo muro. Então, esse é o exemplo, na minha concepção, é um outro nível desse sequestro da missão por esses novos movimentos neocoloniais, não é? Agora, levando esses jovens incautos, vou usar uma palavra aí no seu tempo, levando esses levando da Bíblia, né? Levando esses jovens incautos a serem mão de obra e massa de manobra desses tentáculos sujos dessa missão imperial colonial capitalista ou neocolonial, não sei. Exatamente. Isso é um dano ali sem tamanho para Verdade. a verdadeira missão. Eu não sei como é que você Verdade. avalia esses movimentos decentes, essa teologia de domínio, de guerra espiritual, É, lá de Kona. Como é que então, você avalia o isso? pessoal chama isso de avivamento. Eu chamo Hum, isso de efervescência religiosa na pior uhum, espécie possível, do tipo que aham, aliena, impede todo pensamento crítico,
Uhum. impede o crescimento e ao invés disso, ao invés de amadurecer, mantém a população numa, num estado de idiotia, né? Uhum. Porque é idiotizante. Uhum. É essa a ideia, essa é a visão que eu tenho. Inclusive, essas pessoas, elas nem têm condições de entender a Bíblia. Elas não têm Uhum. condições de processar, de examinar, Uhum. porque as Escrituras, elas partem de uma perspectiva de um Deus que liberta. É. As Escrituras foram escritas por ex-escravizados, Uhum. liberta da escravidão. E, esse pessoal nem consegue ler o texto, nem Não, consegue ler. não. É assustador sobre todos os É aspectos. É assustador. assustador. E por que que esses movimentos encontram no Brasil terreno tão fértil? Porque eles não têm a mesma relevância fora. Por exemplo, aqui na Europa eles não têm nenhuma relevância. E mesmo nos Estados Unidos, eles se restringem a um grupo muito pequeno. Mesmo Verdade. lá, que também está uma igreja super dividida, uma nação super dividida, também vive o É. mesmo tipo de situação que nós, mas eles não têm a relevância de lotarem 3 estádios, como eles fizeram no Brasil, Não. É de, verdade. 3 estádios ao mesmo tempo. no mesmo dia, na mesma hora, É. e de juntarem um capital financeiro de milhões de dólares, não é de reais, é de dólares, É. Isso mesmo. ah, e isso com a anuência e o apoio das principais organizações brasileiras, é de fazer os pais da reforma e os missionários se virarem nas tumbas, porque eu não sei, eu Isso não consigo chama, entender. isso chama é, ópio do povo. É ópio do povo, é ópio do povo. Isso é um trabalho é, organizado, articulado Uhum. de manipulação. É. E você diz assim, não, mas é a, como é que chama? É um avivamento. Não tem nada de Uhum. avivamento. É Uhum. efervescência religiosa, não tem Uhum. mudança de vida, não tem justiça, não tem nada de avivamento. Uhum. É Uhum. alienação pura e no Brasil com uma angústia que é fazer com que as pessoas deplorem a ciência, Uhum. Isso é pior, né? entendeu? Vindo de quem é cientista, de quem tem doutorado. Exatamente, E exatamente. inclusive de quem faz parte, né, quem é signatário de associações de cristãos na ciência, deplorando a ciência. Para mim, dá uns bugs, cara. Eu não consigo, assim. Pô, esses caras estudaram em universidades e seminários, conseguem título de Pois pós-doutor, é. e são eles que são contra o conhecimento, contra o saber. É, É é, de uma estupidez e de uma é, incoerência, cara, para não falar outra coisa, é de uma é isso incoerência mesmo, sem tamanho. é isso Como, mesmo. como a gente pode, Ari, lidar com tantas vozes, porque a gente tem essa polifonia hoje, né, na igreja brasileira, né? Muito barulho. Você tem Muito barulho. muito barulho. Esse evento mesmo aí dos estádios, ele tinha no mesmo dia adoção de órfãos, povos indígenas, pirâmide financeira, prosperidade. Consegue colocar no mesmo palco gente da relevância. Para mim é uma coisa assim que eu tenho para entender. Consegue colocar no mesmo palco É. um cara que a gente admira muito e gosta muito, que é o Lidório. Aham. E consegue colocar no mesmo palco a ministra da Saúde, a ministra dos Direitos Humanos, o presidente da República, Silas Malafaia. Eu não consigo É. entender o que aconteceu, o que aconteceu nesse negócio, É onde é que Babel, né? é um sinônimo de Babel, é essa É polifonia. Babel.
E aí a gente percebe que isso é um reflexo da nossa sociedade. Porque quando a gente E vê... agora já é a Babilônia, né? Já é a Agora Babilônia como Babilônia. sistema, né? Como sistema, né, Ari? Eu li esses tempos